Beleza, galera? Hoje é dia 14 de novembro de 2018, 3 notícias importantes que aconteceram hoje e uma curiosidade. A curiosidade é que eu estava hoje almoçando num restaurante popular aqui em São Paulo e aí me deparei com esse banheiro aí, ó. Se liga nessa. Então tinha lá banheiro masculino, feminino e esse aí, caso você tivesse na dúvida do que você é. Mas enfim, vamos lá para as 3 notícias importantes. Primeira, Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da fuga de local de acidente. E por que isso é importante? Porque em 2016 eles já tinham considerado esse assunto como de repercussão geral e alguns tribunais de justiça estaduais e o TRF4 aí também, Tribunal de Justiça de Minas, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de São Paulo, já não estavam aplicando esse artigo 305, dizendo que ele era inconstitucional. Agora, o Supremo bateu o martelo, diz que é constitucional, então a pessoa pode sim ser responsabilizada caso ela fuja do local de acidente, exceto em alguns casos excepcionais. Por exemplo, se ela tiver ferida ou sofrer risco de ser linchada aí na hora do acidente ali. Em regra, nos outros casos, nego fugiu para não ser responsabilizado, para não ter que arcar com dano, ou por qualquer outro motivo, pode e deve ser responsabilizado em curso no artigo 305 do CTB. A pena é leve, né, tal, mas é um crime a mais aí. Engraçado que esses tribunais que não aplicavam o artigo 305 dizendo que ele era inconstitucional, eles se baseavam na premissa de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E aí acabavam considerando inconstitucional e não aplicavam. Mas boa decisão aí que o Supremo teve hoje. Segunda notícia importante é a saída do Lula, preso desde abril desse ano. Até hoje ele não tinha saído da Superintendência da Polícia Federal. Saiu e foi depor no caso do sítio de Atibaia, que eu, no meu ver aqui de fora, sem ter tido acesso aos autos, eu acredito que tenha mais prova nesse processo do sítio de Atibaia do que o próprio triplex, no qual ele foi condenado a 12 anos. Então, tudo indica que ele será condenado nesse aí, talvez a pena até mais alta, mas supondo que fique ali nos 12 anos, excelente, vai só somando, pelo jeito ele vai ficar um bom tempo aí na prisão. Eu só espero que ano que vem ele seja transferido para um presídio federal, porque ficar preso na Superintendência da Polícia Federal não é legal, não tem previsão nenhuma para isso, então que ele vá para um presídio federal, fique lá em isolamento, sozinho, de boa, tranquilo, refletindo, pensando nas falcatruas que ele fez contra o povo brasileiro. E eu queria também muito ver ele indo depor do jeito que era para ser mesmo, igual nos Estados Unidos, lá com seu macacão de preso e algema na mão e no pé. Infelizmente, eu acho que isso ainda vai demorar um tempo para a gente conseguir ver aqui no Brasil. E a observação aqui importante é que se ele foi ouvido agora, provavelmente já estão fazendo o interrogatório dele, praticamente é uma das últimas fases do processo, talvez peçam mais alguma diligência aí, tanto a defesa quanto a acusação, mas se não pedir nada, já entra na parte do memoriais, alegações finais e logo logo ele deve ser condenado novamente. Aí tomara que já resolva. E aos seus defensores, fique tranquilo porque ainda faltam vários processos dele aí. E eu quero ver quando chegar naqueles caças que ele comprou aí esquisitamente. E BNDES nem se fala. Então, vamos aguardar que vem coisa boa por aí. E por fim, vamos falar aqui do término do esgotamento do programa Mais Médicos, que graças ao Bolsonaro malvadão, o governo cubano já falou que vai retirar os seus médicos, eles não vão mais participar do programa Mais Médicos, como se nós fôssemos os mais prejudicados com essa decisão dele. É brincadeira o governo cubano fazer isso. Vamos lá, Programa Mais Médicos começou em 2013 no governo da Dilma Rousseff e a intenção era levar médicos para os locais mais inóspitos do Brasil, onde os médicos brasileiros não queriam ir. Então eles abriram esse Programa Mais Médicos para recrutar vários médicos estrangeiros, só que mais da metade era composto por médicos cubanos. E aí tinha um acordo bem diferente, bem estranho entre Brasil e Cuba. Por exemplo, era previsto um pagamento, ou era direito do médico cubano receber 10 mil reais. Só que, na mão dele, ele só recebia 3. Os outros 7 iam para o governo cubano. Eram os únicos médicos estrangeiros que tinham essa diferenciação aí. Bolsonaro deu só 3 requisitos para eles cumprirem, o governo cubano. Só 3. Quais? Presta atenção. 1. Que os médicos cubanos fizessem a prova do Revalida. Qualquer estrangeiro que venha
trabalhar no Brasil, se ele não tiver esse revalida, ele não é autorizado a exercer sua profissão aqui. E se você, brasileiro, for para o exterior, provavelmente você também só vai poder exercer sua profissão se você fizer uma prova lá que, no mínimo, afira se você condiz ali com o que você diz ter conhecimento, no mínimo. Só que os integrantes do programa Mais Médicos eram dispensados de fazer essa prova do revalida. Então, podia vir um cara lá que fez as provas, a faculdade nas coxas e saber menos do que um pajé de uma tribo aqui no Brasil e tá lá como o medicão da cidade. Então, ele não exigiu nada demais, apenas que o médico fosse aprovado no exame do revalida. Tranquilo, primeiro requisito. Segundo requisito, que o valor pago pelo governo brasileiro, por exemplo, os 10 mil, fossem todos para a mão do médico e não mais da metade destinado à ditadura cubana. Também eu acho justo. Se você não acha, é bom você rever os seus conceitos aí. E por fim, os cubanos, os médicos cubanos que estão no programa, que a princípio era contratos de 3 anos, que eles tivessem a liberdade de poder trazer os seus familiares para cá, coisa que o governo cubano não permitia. Então, Bolsonaro exigiu 3 requisitos e o governo cubano ficou louco e disse que vai pular fora. Que vá! Isso é o que estava ali para todo mundo ver. O que estava por trás dos panos é que muitos médicos militares cubanos integravam o programa Mais Médicos e estavam aqui no Brasil, sabe lá por quê? Talvez passar informação, ou talvez se precisasse recrutar uma militância rápida aqui no Brasil de médicos cubanos, talvez o PT conseguiria, sei lá. Mas estavam aqui. E ter militares de outros países no Brasil mascarados como médicos é no mínimo temerário. É no mínimo para você ficar com a barba de molho. E aí é de dar risada quando você vê o comunicado que o governo cubano expediu. Presta atenção. O Ministério da Saúde Pública da República de Cuba, comprometido com os princípios solidários e humanistas que, durante os 55 anos, guiaram a cooperação médica cubana. Você precisa só ler essa primeira frase aí. Você leu essa primeira frase, você já pula fora. Onde que em Cuba, primeiro que é uma república, onde que lá é uma república? Ela é uma ditadura. E há muitos anos, é uma das mais antigas do Brasil, do mundo. E depois, onde que lá segue princípios solidários e humanistas? E eles ainda metem mais ainda o pé na jaca. Fala que esses princípios solidários e humanistas duram mais 55 anos, desde a Revolução. É brincadeira, né, um negócio desse. E aí apareceu já os especialistas na área da medicina e tal, falando que com a saída dos médicos cubanos abrirão vários clarões no Brasil e os mais pobres serão os mais prejudicados, como sempre. Aquele mesmo discurso da esquerda. Porém, cabe ressaltar aqui que esses médicos que vieram, os pobres continuavam sendo os mais prejudicados. Porque para onde eles iam? Para os locais onde tinha mais pobre. E aí, se o cara não tem um revalida, você sabe se o cara tá te dando um remédio para dor de barriga ou se ele vai amputar a tua perna? Você não tem comprovação que o cara sabe mais do que você, pô, que tá indo lá ser atendido. Era uma falsa sensação de que você tinha à disposição um profissional de saúde. Além disso, a minha opinião, se forem... vão, né? Logicamente vão abrir clarões. O Brasil mesmo atualmente já tem vários locais que necessitam de médico. A minha opinião, como que a gente resolve esse problema aí? Todos os alunos formandos em universidades públicas, formados em medicina, deveriam seguir o exemplo dos cursos militares, tanto de Forças Armadas quanto de Forças Auxiliares. Como é que funciona lá? O cara faz um curso de formação lá, faz 1 ano de curso. Lógico que ele não vai pagar nada. O curso é o exército que dá. Terminou aquele período ali, ele tem um período obrigatório que ele tem que servir ao exército. Caso contrário, se ele não aguentar o baque e quiser pedir baixa, ele tem que ressarcir o curso. A alimentação que ele teve, fardamento, diário, tudo. Então qual que é a minha opinião? É só seguir o padrão militar. O cara fez lá 5 anos de medicina na USP, se formou, ele vai ter que pagar esse curso. Como? Trabalhando para o Estado. Onde? Onde precisar. Faz um levantamento no Brasil, onde que está com déficit de médico aqui? São Gabriel da Cachoeira, lá no Amazonas. Ele já entra na faculdade sabendo que após a formatura ele vai ter que prestar esse serviço aí. E aí ele vai para onde precisar, cumpre lá o seu contrato obrigatório, como se ele estivesse ressarcindo o governo. Esse mesmo dinheiro que seria pago aí para os mais médicos, paga para um médico brasileiro. E terminou os 5 anos, ele está livre, aí ele vai exercer a sua medicina aí onde ele quiser. Qual que é o lance? Ah, me formei na USP aqui, médico, em São Paulo. Fiquei 5 anos, mas não quero ir trabalhar lá no Amapá. Eu queria ficar aqui em São Paulo mesmo e tal. Sem problema nenhum. Você pague
o curso. Pronto. Paga os 5 anos de faculdade. Simples. Então, essa é a minha opinião, eu acho que seria muito interessante. Vamos ver se essa ideia brilha aí, talvez no próximo governo, e seja implementada. Eu acho que ia ser excelente. E seria até bom, porque nessas faculdades públicas aí você tem uma militância muito forte de esquerdista, e esquerdista prega que gosta de ajudar os outros. Então, nada mais justo do que fazer isso aí. Termina a faculdade, cumpre lá seu período obrigatório em algum fundão por aí. Ó, excelente. Ganha experiência, ganha prática, ajuda o Brasil e ó, todo mundo fica feliz. Antes de sair do vídeo, e aproveita o embalo também, me siga nas outras redes sociais lá. Forte abraço e até a próxima.